O homem não nasceu para chorar. Joel S. Goldsmith, capítulo 3. A verdade que liberta. Durante os dias dos primeiros hebreus, os sumos sacerdotes e rabinos nunca tiveram permissão para revelar a verdade às pessoas. Por isso, houve um longo período em que ninguém teve acesso à verdade, exceto os poucos que alcançaram um grau suficiente de consciência espiritualizada para poder compreendê-la. Moisés sabia a verdade, mas porque acreditava que apenas aqueles que atingiram um elevado estado de consciência estariam preparados para compreendê-la e demonstrá-la. Ele permitiu que ela fosse conhecida apenas pelos que tinham alcançado o posto de sumo sacerdote. Era a convicção de Jesus, no entanto, que a verdade fosse dada à humanidade. Ela deveria ser revelada para que todos fossem livres, porque conhecer a verdade liberta completamente de limitações físicas, mentais, morais e financeiras. Ele, portanto, andou pela Judéia e ensinou nas sinagogas, nas vias públicas, na beira da praia, nas montanhas e nas planícies, onde 2 ou mais se reunissem para ouvi-lo e ele pudesse revelar a verdade a eles. Jesus foi crucificado por contar a verdade, assim como em todas as gerações, aqueles que ousaram dizer a verdade sempre sofreram crucificação, se não uma crucificação externa, ao menos uma figurativa. Homens de poder têm medo de que as pessoas saibam sobre a verdade. As autoridades, sejam elas eclesiásticas ou políticas, não podem se dar ao luxo de permitir que o mundo torne-se esclarecido, porque quando os homens sabem a verdade, ela os liberta e então eles já não mais são controlados. Por conseguinte, para garantir que o controle seja mantido sobre as pessoas, é necessário mantê-las na ignorância da verdade. Quando Cristo Jesus revelou a verdade aos seus seguidores, evidentemente a verdade foi assimilada somente por uns poucos, apenas um ou outro. Porém, o trabalho de cura foi realizado pelos 3 séculos seguintes, e então o princípio da verdade foi novamente perdido. Houve dissidência dentro do movimento cristão. Havia uma facção, liderada por Paulo, que sentia que essa verdade deveria estar disponível para todos, mesmo para os gentios. E havia os grupos liderados por Pedro e Tiago, que consideravam que apenas os hebreus tinham o direito de conhecer a verdade. Após a visão de Pedro, que viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. Ele finalmente aceitou a tese de Paulo de que a verdade deveria ser pregada e dada a todos os homens. Foi essa dissensão interna, mais a perseguição de fora, que começaram a enfraquecer a fé e a entorpecer a consciência daqueles dedicados à verdade. E então, novamente, ela desapareceu da face da terra. A cada homem abre-se o caminho. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode compreendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Coríntios 2. Por sua humanidade, o homem nunca pode receber a verdade, não até que ele se eleve acima de sua humanidade, até que ele tenha o Espírito de Deus habitando nele, até que ele possa discernir a natureza da verdade. Enquanto isso não ocorre, a verdade aparece ser uma tolice para ele. Portanto, em cada abordagem sobre a verdade revelada, o primeiro passo necessário é desenvolver a consciência até o ponto em que ela possa receber a verdade. O leite da palavra é dado aos bebês, a carne da palavra àqueles preparados para recebê-la. Mas que o céu nos ajude se tentarmos dar carne aos bebês. Tais bebês tentarão nos crucificar inocentemente, é claro,
mas uma faca nas costas é tão perigosa enfiada por inocência quanto por premeditação. Não foi a crucificação realizada por aqueles que ignoram a verdade? A própria verdade é uma só, mas há muitas maneiras de se chegar a essa verdade. Uma pessoa pode alcançar a verdade através de uma religião em que exista muito pouco da verdade, mas com tanta devoção que, em última análise, possa levá-lo à verdade. Essa é talvez uma das maneiras menos satisfatórias de alcançá-la. Então, há o modo de alcançar a verdade através da mente, usando a mente como um instrumento através do qual finalmente se atinge a realização. Alguns até tentam alcançar a verdade através da obtenção do controle do corpo, o Hatha Yoga praticado na Índia hoje. Mas, no entanto, que se tente alcançar a união com Deus, seja através de yoga física, yoga mental, yoga de serviço, yoga de devoção ou a maior de todas, a Raja Yoga da realização espiritual. Todas as estradas conduzem, em última instância, à verdade. Hoje nos é dada a oportunidade mais comum que já foi dada ao mundo em qualquer idade. A oportunidade inestimável de se trabalhar através da mente para o espírito, passando de uma compreensão intelectual da verdade ao discernimento espiritual. O problema vital para cada pessoa é encontrar a abordagem mais aceitável para o seu próprio estado de consciência. É da minha convicção que nunca haverá uma abordagem que satisfará as necessidades de todos, porque todos nós somos estados e estágios diferentes de consciência. Todos nós temos origens diferentes e certamente nossas experiências anteriores à nossa chegada neste plano terrestre de existência foram diferentes. Não podemos, portanto, todos atingir as alturas por meio da mesma abordagem. Por esta razão, então, uma vez que a vida religiosa é tão sagrada, cada pessoa deve aprender a entrar dentro de si mesmo e rezar por luz e orientação, para que ela seja guiada para seu caminho particular. E quando ele lhe é revelado, a esse caminho deve ser dada toda a oportunidade de se realizar nele. Não se deve ir de caminho em caminho, exceto sob orientação divina, porque existe dentro de nós algo que pode nos levar para casa, se continuarmos a seguir nossa guiança. Se ouvimos nosso vizinho ou seguimos uma abordagem popular ou alguma linha que fez milagres para outra pessoa, não estamos realmente sendo divinamente guiados. Nós apenas somos guiados divinamente quando algo dentro de nós diz: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Isaías. Não diz nada sobre o seu vizinho ou qualquer outra pessoa. Tudo o que se diz é: siga-o. Por 13 anos antes da minha primeira experiência espiritual, busquei na ignorância, não sabendo como procurar. Foram anos de caos interno e externo, mas sempre havia aquele impulso interior que me sussurrava, que me assegurava: há um Deus e Deus pode ser encontrado. Tudo o mais na vida era caótico, mas este princípio particular nunca vacilou. Há um Deus e Deus pode ser encontrado. Cumpra-o. Então, em um dia específico, aconteceu e foi uma experiência de transformação. A partir do momento dessa experiência, eu literalmente morri para todo o meu sentido humano da vida até aquele momento. Todo vestígio de ontem desapareceu e um novo modo de vida se abriu, com apenas uma lembrança ocasional dos dias anteriores. Eventualmente fiquei sozinho no mundo, sem parentes ou amigos próximos e sem $1 sequer. E foi então que a nova vida começou. Esta experiência religiosa permitiu-me curar e provocar uma mudança em todo o meu ser, física, mental, moral e financeiramente.
A partir de 2 dias depois dessa primeira experiência espiritual, as pessoas já eram atraídas para mim, precisando de ajuda. E embora fossem curadas, na verdade eles não ficavam melhores do que antes, exceto que elas atingiam um grau maior de harmonia material. Em outras palavras, elas não entendiam o que fez isso. Eles não sabiam como fazer disso uma experiência contínua e nem eu conseguiria ensiná-los, porque eu mesmo não sabia. E assim, minha vida tornou-se uma dedicação à meditação, até o fim, para que eu pudesse aprender as leis subjacentes a essas curas. Eu tive que mergulhar dentro de mim, para ver se o que trouxe essas experiências de cura poderia ser revelado a mim. Daquele dia em diante, minha vida tem sido uma série contínua de revelações espirituais internas, princípios específicos que têm sido alvo do nosso estudo. Não é suficiente um conhecimento intelectual de Deus como todo. O primeiro e provavelmente o mais importante dos princípios de trabalho e um dos pontos mais importantes em todo o ensinamento do caminho infinito é a revelação a respeito da origem e natureza do mal e o método de se lidar com isso. Se eu dissesse para você que Deus é o todo, que Deus é onipresente, que Deus é onipotência e que Deus está mais perto de você do que seu respirar e mais perto do que suas mãos e pés, eu estaria falando apenas o que você e muitas pessoas do mundo já sabem. Estas são verdades ensinadas em todas as religiões do mundo, e, no entanto, guerras, depressões, pânico, câncer e todas as pragas da terra continuam. Essas inúmeras pessoas no mundo podem saber intelectualmente a verdade sobre a onipresença de Deus, mas isso não impede o pecado, a doença, a morte, a privação e a limitação de continuarem. Saber que Deus é o todo não detém o processo ou o progresso do pecado, da doença, da morte, da falta e da limitação. Saber que Deus está mais perto do que a respiração não faz isso, e nem saber que Deus é a onipotência e a onipresença o fará. O que então é necessário? O que mais, além do conhecimento intelectual de Deus? Se a verdade de Deus como onipresença, onipotência e onisciência pudesse ser percebida, não mentalmente, declarada ou aceita, mas percebida, isso é tudo o que seria necessário para o estabelecimento da harmonia em nosso ser. Mas é tão raro o indivíduo atingir a percepção de que Deus é tudo em qualquer grau demonstrável que você provavelmente teria dificuldade em lembrar os nomes de 3 pessoas desde a época de Jesus Cristo que a tenha alcançado. Porém, é verdade que a constatação de que Deus é tudo é suficiente para todas as nossas necessidades. No entanto, como essa verdade da plenitude de Deus não foi realizada em um grau razoável por um número suficiente de pessoas do mundo, então deve haver algo a ser aprendido, algum princípio ou lei ou alguma forma que nos permita realizar a totalidade de Deus e assim vencer o pecado, a doença, a morte, a falta e a limitação dentro de nós mesmos e dentro daqueles que se dirigem a nós. Assim, vencer o pecado, a doença, a morte, a falta e a limitação dentro de nós mesmos e dentro daqueles que se dirigem a nós. A origem impessoal do mal. Um dos mais importantes princípios que me foram revelados foi a causa impessoal e a natureza do mal. Todo o mal, independentemente do seu nome ou natureza, é impessoal. Isso significa que não foi seu pensamento errado que causou o seu problema. Não foi sua inveja, ciúme ou malícia. Não a sua sensualidade, sua falta de gratidão, nem qualquer outra coisa. Nem um único assunto em que você é responsável por qualquer um de seus males. Buscando pela causa do problema dentro de você ou dentro de seu paciente, você está ajudando a perpetuá-lo
e torná-lo quase impossível de ser curado. O mal ou erro que está encontrando expressão em você, seja como uma doença, uma característica de caráter maligno ou um apetite falso, não tem absolutamente nada a ver com você. Não começou em você e você nunca irá destruí-lo de fato. Você nunca o fará. O mal tem a sua origem em algo que por enquanto podemos chamar de mente carnal. Se o termo mente carnal não significa nada para você, pode chamá-lo de Satanás. Se esses termos não significam nada para você, então pode chamá-lo de aparência ou ilusão. O nome que você dá não é importante. O importante é saber que o mal, seja qual for o nome ou natureza, decorre de uma fonte impessoal universal. A menos que você possa separar o mal do indivíduo, separá-lo tão completamente que, mesmo que você visse um homem roubando uma bolsa, você ainda poderia dizer a si mesmo: graças a Deus eu conheço você e sei que não é um ladrão. É a mente carnal que está por trás disso. A menos que você possa fazer isso, não há a mais remota possibilidade de cura de alguém. Se você é confrontado com um caso de câncer e está tentando acreditar no ciúme, ódio ou sensualidade ou qualquer outra condição ou circunstância como causa, você tem muito pouca esperança de sucesso como curador. Mesmo se você curar alguém ocasionalmente, tal cura provavelmente ocorrerá mais ou menos acidentalmente, ou então você se apegar a alguma declaração absoluta da verdade que o fará se elevar acima de suas próprias crenças. A verdade é que não há qualidades humanas que causem câncer ou qualquer outra doença. Os cânceres foram encontrados em bebês recém-nascidos e certamente não há nada de odioso, sensual ou ciúmes a respeito deles. E além disso, existem homens e mulheres acentuadamente bons no mundo que sofreram de doenças graves e que nunca conheceram o ódio, sensualidade ou ciúme em medida significativa. Você deve neutralizar cada necessidade instantaneamente, percebendo que ela tem sua origem em uma fonte impessoal. Se você chama isso de mente carnal ou de aparência, não faz a menor diferença. Mas seja lá o que for que você faça, certifique-se de entender que isso não está em seu paciente ou em seu aluno, ou acima de tudo, em si mesmo. A razão pela qual você pode ter essa garantia é que Deus constitui sua identidade. Seu nome é Eu. Quando você se chama de Eu, isso é evidência disso. A única maneira de você se identificar é como Eu. E esse Eu é sua identidade, mas esse Eu também é Deus. Esse Eu não tem qualidades ou propensões malignas. Sim, é verdade que em alguns momentos você e eu podemos nos sentir assediados por um pouco do mal desenfreado do mundo. Podemos sentir-nos odiados ou invejados, ou mesmo sermos tomados por pensamentos perversos. Mas isso é apenas uma parte do mesmerismo. Hipnotismo universal, e não devemos nos condenar por isso. Isso foi retirado do campo energético coletivo e não tem relação conosco, porque no momento em que sabemos que nós somos esse eu, sabemos que não temos qualidades, propensões ou características do mal, e qualquer uma dessas coisas que parecem ser parte de nós são apenas a projeção daquilo que chamamos mente carnal ou Satanás, o que significa a fonte impessoal do mal. Todo o mal vem da crença em dois poderes. Quando você chegou a este ponto e pode entender isso, metade da sua batalha já está ganha, mas apenas metade. O próximo passo é uma pílula amarga de engolir, porque agora você deve reconhecer que São Paulo cometeu um erro grave, um erro que ajudou a nos manter presos e tem sido fatal para o mundo. Ele sofreu por anos
tudo por causa de sua conclusão errônea em relação à mente carnal. É verdade que ele impersonalizou o mal. É verdade que ele não culpou quem quer que fosse por seus problemas. Ele não disse que eram por causa dos romanos, dos gregos ou os judeus. Ele sabia que era a mente carnal. Mas o que ele não sabia era que a mente carnal não é uma inimizade contra Deus. A mente carnal é o braço da carne, um nada. A mente carnal é uma crença em dois poderes. E em qualquer lugar ou em qualquer extensão que exista a crença em dois poderes, existe a mente carnal. Algumas pessoas são menos hipnotizadas por essa crença do que outras, mas não há na Terra quem seja completamente livre da crença no bem e no mal. A liberdade total vem somente após a ressurreição. Aqueles de nós no caminho metafísico, no entanto, já estão em alguma medida fora dessa crença no bem e no mal. Mas, por exemplo, provavelmente há poucas pessoas entre as que estão a ler este livro que responderiam imediatamente a um chamado de infecção ou doença contagiosa sem medo de sofrer o contágio ou a infecção. E isso, apesar de todos neste caminho já terem ido longe o suficiente para saber que, como somente Deus é o poder, a infecção e o contágio não são senão um aspecto da crença em dois poderes. Além disso, se descobríssemos esta tarde que poderia haver uma bomba atômica caindo sobre nós esta noite, provavelmente não estaríamos assim tão despreocupados. Seria difícil para nós dizer: bem, e quanto a isso? Se Deus é o único poder, não consigo ver o que diferença fará se bombas caírem ao meu redor. Contudo, na verdade, essa deveria ser a atitude de cada pessoa no caminho espiritual, porque onde ela está, Deus está. Quando Ezequias, rei da Judá, soube que Senaquaribe, rei da Assíria, estava acampado contra ele e seu povo, reuniu seus capitães e falou-lhes ao coração, dizendo: com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. Crônicas 2. O que ele realmente estava dizendo era: nós temos todo o poder e eles não têm nenhum. Os números deles não constituem o poder. Suas armas não constituem poder, porque Deus é todo o poder. Portanto, números e armas não são poder. Se você é daqueles que acreditam que uma bomba atômica é poder, então você está imerso no único erro que pode entrar em sua vida: a crença em dois poderes. No grau em que você aceita a crença em dois poderes, bem e mal, nesse mesmo grau você está como vítima, não de dois poderes, porque na verdade não há dois poderes, mas vítima da crença em dois poderes. Se você puder se convencer de que a origem do mal é a crença universal em dois poderes, você terá o segredo básico da vida, aquele que os antigos buscavam e alguns deles o descobriram, mas descobriram também que não podiam ensinar à humanidade, tornando-se livre da crença em dois poderes. A compreensão e a convicção de que não existem dois poderes não são fáceis de se alcançar. Quantas pessoas podemos encontrar em todo o mundo que não estejam sujeitas à crença no bem e no mal? Não estamos todos, em alguma medida, sob o hipnotismo dessa crença? Mesmo uma criança não está sobre essa crença, a partir do momento da concepção? A única maneira pela qual uma criança pode ser liberada desse hipnotismo é se seus pais, antes da concepção, tomaram consciência da verdade de que nem a mente do homem, nem o corpo do homem é um criador. Deus sozinho é o criador, e Deus somente é o único poder, e toda a criação está sujeita apenas a Deus. Com uma consciência realizada nesta verdade, os pais então produziriam uma criança livre dessa crença em dois poderes, e essa criança viverá como um amado filho de Deus,
livre do mundo de crenças sobre doenças infantis e outros problemas. E se isso pudesse ser uma realização contínua, não haveria nenhum problema de velhice. Para lidar com os problemas daqueles que sofrem de doenças mundiais em relação à passagem do tempo e seus efeitos, é necessário ir além da simples repetição de que a harmonia é uma percepção da natureza mesmérica, daquilo que aparece como senilidade, fraqueza e deterioração. Tudo que o mundo aceita como sinais ou evidência de anos avançados. Mais que isso, é necessário entender que essas aparências são apenas imagens produzidas pela influência hipnótica da crença em dois poderes. Compreender isso é dissipar em certa medida as aparências e revelar a natureza de Cristo, que é livre de idade, do nascimento e da morte. Qualquer aparência de idade, independentemente de se ter 50 ou 90 anos, deve ser tratada como uma aparência mesmérica sem fundamento em Deus, sem autorização ou ordenação espiritual, e, portanto, não tendo por si nenhuma entidade ou identidade. Lembre-se sempre disso. É mais importante conhecer e compreender a natureza do erro do que repetir como um papagaio que Deus é tudo. O mal existe apenas como uma crença em dois poderes, uma crença universal. Nunca sua crença, nunca minha crença, nem crença de qualquer coisa. É apenas uma crença. Essa crença em dois poderes, que chamamos de mente carnal, não é um poder e não é uma causa. É o braço da carne, ou seja, não é nada. É uma crença, ilusão, aparência, não tem realidade e não tem lei, porque não é ordenada por Deus. Deus nunca criou dois poderes e Deus nunca criou uma crença em dois poderes. Portanto, essa crença não tem nenhuma fundamentação de Deus e nenhum poder de Deus. Não é uma causa e nem tem alguma lei para mantê-lo ou sustentá-lo. Tudo o que é necessário para ser livre da crença em dois poderes é conhecer a verdade, e a verdade é saber que o que Deus não criou não foi feito, ou simplesmente, o que Deus não criou não foi feito ou empoderado. Como a crença no bem e no mal não é feita por Deus, não é de Deus ou sustentado por Deus, e não tem lei de Deus para perpetuá-la. O primeiro passo do nosso trabalho de cura é a impessoalidade do maligno. Remova-o da pessoa e nunca se sinta culpado de dizer que é ele, ela ou isso, mas sempre remova o erro da mente universal carnal. Então, quando você tomar o segundo passo para declarar que isso, a mente carnal, não é inimizade contra Deus, que é uma crença sem Deus, sem lei, sem presença e sem poder para sustentá-lo, você descobrirá que realizou 75 a 80% do seu trabalho de cura. Em pelo menos 75 a 80% de todos os nossos casos, a cura deve ser realizada de forma rápida e completa. Seja qual for o nome ou a natureza do caso, ele não tem fundamento em nada pelo qual o paciente seja responsável, e por reconhecer a natureza impessoal, universal e sua impotência, ele é removido. Na verdade, nem é removido, mas uma visão mais clara vê a perfeição eterna que sempre existiu, exatamente onde estava a aparente discórdia. Por exemplo, ninguém é responsável por ter gripe. Você não pode culpar uma pessoa ou investigar dentro dela para encontrar as qualidades que levaram essa doença a ela. É apenas algo voando pela atmosfera e ele o pega. Portanto, quando uma pessoa reconhece que tal epidemia é uma crença universal, não é pessoal para ninguém e não tem nenhuma lei de Deus sustentando, ele pode removê-la. E ele pode ter experiências como as que tive quando essa realização foi tão completa que cada caso que chegou ao meu escritório em um dia inteiro foi enfrentado no mesmo dia em que veio a mim,
sem nunca pensar sobre um paciente ou me preocupar com quem chamou ou quando. Apenas percebendo que qualquer chamada que chegou a mim não era mais que uma reivindicação de uma entidade, uma lei ou uma atividade fora de Deus, e não era pessoal, não era poder, mas apenas o braço de carne, ou nada, e isso cuidou de todas as situações. 75 ou 80% de todas as alegações que infligem indivíduos são tratadas muito rapidamente por quem conheceu esse método de cura. A dificuldade reside nos outros 20% dos quais o mestre disse: esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. O praticante tem que elevar sua consciência para atender alguns desses casos. Se a minha própria experiência for tomada como critério, ninguém resolverá todos eles. Mas um grande número deles pode ser resolvido e podemos chegar a um ponto em que somos bem-sucedidos em 90 a 95% de todos os casos que nos chegam. Para o resto, temos que nos elevar ainda mais alto, antes de podermos alcançar a consciência capaz de curá-los. Trabalho de proteção. Há um passo além da cura da doença, e isso está na área de prevenção para que os males da carne nunca entrem em nossa experiência. Através de uma atividade da consciência, podemos escapar individualmente de 90 ou mais por cento de todos os males que assediam o mundo. Podemos viver uma vida quase completamente livre de falta e limitação, independentemente de saber até que ponto o resto do mundo pode ter falta e limitação. Podemos viver saudáveis a despeito da extensão em que doenças e epidemias espalham-se pelo mundo todo. Nenhuma dessas coisas se aproximará da nossa morada, mas essa liberdade só pode ser demonstrada pela compreensão e aplicação de princípios específicos. É isso que chamamos de trabalho de proteção. Não que nos protejamos de qualquer pessoa, raça ou religião, ou que nos protejamos de quaisquer pecados ou doenças. Muito longe disso. O significado de trabalho protetor está em se proteger da aceitação dessas crenças universais. Este assunto de trabalho de proteção é tratado especificamente nos capítulos intitulados Proteção, no Caminho Infinito. Com o estudo desses dois capítulos, você aprenderá que você acorda todas as manhãs para este mundo, um mundo governado por leis da matéria e leis da mente, todas baseadas em dois poderes. Você deve se retirar conscientemente desse mundo de dois poderes. Saia e mantenha-se separado. Não há poder fora de você capaz de fazer isso por você, mas a menos que faça isso por si mesmo, por meio de um ato de consciência, a vida continuará lhe apresentando problemas eternos, de um tipo ou outro. Você deve se livrar dessas leis humanas conscientemente e colocar-se sob a graça. Isso tem que ser feito todos os dias. Não há ninguém que tenha se tornado suficientemente avançado para omitir essa conscientização diária. Desde que eu não estou sob a lei, mas sob a graça. Desde que eu sou eu, não há leis externas atuando sobre mim. Eu sou a lei, e eu sou o domínio para este mundo. Esta é a verdade, mas se você não faz disso uma atividade de sua consciência, você não traz isso para a sua experiência. Então você não pode demonstrar, manifestar isso. Deus, como ser individual, a impersonalização do mal na percepção de que não há pessoa sobre quem ou através de quem ele possa operar, e o nada de todo o mal, já que não tem nenhuma ordenação e fundamentação em Deus, esses princípios constituem a verdade que o liberta. Mensagem de gabinete. Para os esclarecidos, não há morte, nem separação, nem fim. A Nova Jerusalém está aqui e agora. Embora seja natural perder aqueles que fazem esta transição chamada morte,
especialmente aqueles com quem tivemos laços estreitos e uma longa companhia, compreendamos a morte para que nossa dor não seja muito longa, nem muito profunda. Todo nascimento caminha para a morte, e saber disso deve nos preparar para essa experiência, principalmente quando se trata de nossos entes queridos ou nós mesmos. No nascimento, não existe garantia para a duração da vida humana individual. Pode ser mais do que o tradicional, 70 anos, ou muito menos. Isso é bem conhecido no nascimento. Então, por que devemos ficar chocados e chateados quando a morte ocorre? Quanto à própria morte, não sabe você que não há morte? Que ela é uma transição, uma experiência que deve vir a todos? Não sabe que a vida se torna um pesado fardo quando o trabalho já foi feito na terra ou quando a vida diária não inclui nada além de comer, dormir e perder tempo nos passatempos e nos prazeres? Não sabe que, quando o indivíduo deixa de servir, doar e cumprir sua missão, ele já morreu, embora ainda ocupe espaço na terra? Não sabe que a vida é amar e quando se deixa de amar, de dar, de compartilhar e de doar-se, a pessoa já morreu, mesmo que ainda continue visível para nós? Não sabe que quando não se aprende mais, a morte já chegou, mesmo enquanto ainda se anda na terra? Se todos os dias não se agrega conhecimento, sabedoria e poder à capacidade de viver e de amar, então já morremos. Não nos agarremos a outros, mantendo-os em escravidão para respirar sem finalidade ou objetivo. Em vez disso, que se permita procurar o país distante. Não se aflija, não sofra. Em vez disso, alegre-se de que uma nova experiência esteja prestes a começar, uma que inclui maiores oportunidades de servir, aprender, dar e ser. A árvore que já não dá frutos está seca e pronta para ser cortada. O homem que já não dá fruto do trabalho e do amor também é varrido. A morte não é realmente o fim da vida, mas sim o início da vida renovada. Alegre-se por perceber isso e abençoe o viajante em sua nova jornada. Liberte o viajante em sua partida. Conceda-lhe a doce flor das memórias felizes e uma bênção para que ele migre para a terra prometida, o país distante, a Nova Jerusalém.